Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal comigo, Ana Monteiro Oficial. Por aqui falamos de saúde, justiça e liberdade por meio da expansão da consciência com uma base alargada do direito, uma base que extrapola, na verdade, o direito positivo para falarmos também e agregarmos ao direito conceitos de ciências outras como neurociência, epigenética, física quântica e as leis da biologia. Neste vídeo nós vamos falar sobre uma polêmica que desde a semana passada que isso está na cabeça de muita gente, que foi a decisão da 9ª Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que proferiu um acórdão absolvendo um homem de 35 anos do crime de estupro de vulnerável. Vamos falar sobre isso? Em fevereiro de 2026, a 9ª Câmara Criminal Especializada do TJMG proferiu um acórdão absolvendo um homem de 35 anos do crime de estupro de vulnerável. O réu, que possui antecedentes por tráfico de drogas e homicídio, vivia maritalmente com uma menina de 12 anos. A mãe da adolescente também foi absolvida do crime de omissão imprópria. O argumento central da decisão foi a existência de um vínculo afetivo consensual e a formação de um núcleo familiar com o consentimento dos pais. O Brasil assistiu atônito. O caso ultrapassou as fronteiras do razoável. A absolvição de um homem de 35 anos, com histórico criminal, que mantinha uma união estável com uma criança de 12 anos, sob o pretexto de vínculo afetivo, não é apenas uma decisão judicial. É um grito de socorro de um sistema que perdeu seu norte moral. A técnica como disfarce, o erro dogmático. Sob o ponto de vista técnico-jurídico, a decisão é uma aberração. O artigo 217 do Código Penal estabelece a presunção de vulnerabilidade absoluta do menor de 14 anos. Não há espaço para o distinguish quando o STJ, através da súmula 593, já pacificou que o consentimento, a experiência anterior ou relacionamento amoroso são irrelevantes para a configuração do crime. Distinguishing ou distinção é uma técnica jurídica utilizada para afastar a aplicação de um precedente obrigatório, jurisprudência vinculante a um caso concreto, quando se demonstra que existem particularidades fáticas ou jurídicas relevantes e diferentes do caso paradigmático anterior, o que justificaria uma solução jurídica distinta. É uma ferramenta que garante que casos diferentes recebam tratamentos diferentes, evitando a aplicação cega ou genérica de precedentes. Os desembargadores do TJMG tentaram aplicar essa técnica de distinção jurídica, alegando que o caso concreto, que é união estável com apoio familiar, não se enquadraria no espírito da lei de combate ao abuso, mas sim no direito de autorização familiar. Esse entendimento é amplamente rechaçado pela jurisprudência dominante. Ao tentar romantizar o estupro de vulnerável, o tribunal ignorou o princípio da proteção integral do artigo 227 da Constituição de 88, tratando uma criança como um agente plenamente capaz de decidir sobre sua própria autodeterminação sexual e formação familiar. O que vimos foi o uso da hermenêutica jurídica não para buscar a justiça ou proteger a criança ou a família, mas para validar uma barbárie. A ciência neurobiológica vibracional tem que ser um parâmetro da justiça. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais padece, antes de tudo, de consciência científica expandida, neurobiológica e quântica. Ao chancelar o consentimento de uma criança de 12 anos, o tribunal ignora o que a neurociência moderna já consolidou: a incompletude do desenvolvimento do córtex pré-frontal nessa faixa etária torna a autodeterminação sexual uma impossibilidade biológica e não uma mera escolha moral.
Sob a ótica da física quântica e da epigenética, o que os magistrados chamaram de vínculo afetivo é, na realidade, um emaranhamento de traumas. A exposição de uma biologia em formação a um campo de dominação e criminalidade gera marcas epigenéticas que se perpetuam sistemicamente. Portanto, o artigo 217 do Código Penal não é um capricho moralista do legislador, é uma barreira de proteção à integridade bioquântica do indivíduo. Ignorar a legalidade estrita neste caso foi ignorar a própria lei da vida, permitindo que o sistema judiciário se tornasse cúmplice de um processo de escravidão psíquica disfarçado de união estável. Vamos falar de rigidez moral e impacto social. O julgamento deve ser considerado nulo em termos de lógica legal, pois a lei não confere à criança de 12 anos a capacidade de consentir, nem aos pais o poder de autorizar um crime. A decisão foi lida como uma legalização da pedofilia e uma validação do casamento infantil, realidade que atinge milhares de meninas em contexto de vulnerabilidade socioeconômica no Brasil. A absolvição reforça o ciclo de exploração, onde crianças são entregues a criminosos em troca de proteção ou sustento. A crise de confiabilidade do judiciário é absurda. Esse episódio escancara uma crise de confiança sem precedentes. Quando o cidadão percebe que o magistrado, o guardião da lei, utiliza sua toga para subverter normas protetivas fundamentais, o contrato social se rompe. O sistema judiciário passa a ser visto não como um porto seguro, mas como um terreno de subjetivismos perigosos, onde a ideologia ou a miopia social do julgador vale mais do que a segurança jurídica e a proteção da vida. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, instaurou um pedido de providências no dia 27 de fevereiro e determinou o afastamento imediato do desembargador e relator, que deu a decisão. Paralelamente, a Polícia Federal iniciou investigações e operações após denúncias de que o magistrado estaria envolvido em outros crimes contra a dignidade sexual que surgiram após a repercussão do caso. Sob pressão, antes de ser afastado, o desembargador recuou de sua decisão individual, restaurando a condenação de primeira instância e ordenando a prisão do réu e da mãe da vítima. Mas a crise de confiabilidade no judiciário está longe de ser restaurada. A decadência moral é um instrumento de dominação. Precisamos olhar além do processo. A erosão dos valores morais, o sucateamento da educação no país não são acidentais. Uma sociedade que perde a capacidade de distinguir um abuso de um afeto é uma sociedade em processo de dissolução, decadência. A destruição da base familiar e o aviltamento da infância servem a um propósito sombrio, a dominação através da ignorância. Uma população sem referências morais sólidas é mais fácil de ser manipulada, escravizada por seus próprios instintos e subjugadas por sistemas de poder que se alimentam do caos. Quando o Estado, através de suas decisões, enfraquecem a proteção à criança, ele está, em última análise, enfraquecendo o futuro da nação para facilitar a servidão. O caminho da liberdade, julgo eu, seja o direito consensual. As leis, como vimos, são frágeis e podem ser distorcidas pela interpretação de quem as aplica. O medo e a dominação só retrocederão quando avançarmos em direção à expansão da consciência, sem misticismos, mas consciência mesmo. A base do direito e a busca pela pacificação social devem olhar para as descobertas científicas que ampliam a consciência de como funcionamos. Precisamos transitar do mero direito positivo para o direito consciencial expandido. Um direito que se baseia na percepção profunda da nossa interconexão e da dignidade intrínseca de cada ser, com base nas mais recentes descobertas científicas.
A liberdade e a pacificação social não virão de reformas do legislativo, de viés político, partidário, que não representam verdadeiramente a justiça que a população anseia, mas de mudanças estruturais, começando pela educação e proteção das crianças. A justiça que falha com a criança é a mesma que condena o futuro. Eu convido você a pensar nessas questões e a comentar aqui o que você acha, o que você pensa a respeito dessa decisão, das questões científicas postas aqui, dessa vertente, desse olhar diferenciado para o direito, esse direito consciencial que traz um paradigma diferente desse paradigma atual, positivado, apenas com foco em decisões que não tem base moral, não tem base na ciência e não tem base no próprio direito, muitas vezes, no próprio direito colocado. A gente precisa verificar o que nesse direito positivado é realmente algo que tem sentido diante das ciências postas, de tudo que a ciência vem nos provando, de como nós funcionamos, de como podemos avançar como ser humano, de um direito positivado com a possibilidade ampla de interpretações pessoais e muitas vezes distorcidas do que seria o certo, o errado, o justo e o injusto. Eu espero que você colabore aqui com esse canal, que você deixe seu comentário, deixe a sua percepção de tudo isso. Muito obrigada, curta, compartilhe essa visão, deixe a sua colaboração. Eu vejo você semana que vem. Até lá!